Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 1/1 de 2023, 1º de janeiro de 2023, o 111º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Este será um ano decisivo e eu queria falar com vocês já no primeiro dia. Criei este canal em meados de 2020 com o objetivo de passar-lhes conhecimento para que pudessem entender o jogo, suas regras, suas estratégias, o modus operandi dos jogadores e seus objetivos. Entendendo essas questões, vocês poderão antecipar-se aos movimentos no tabuleiro e mitigar danos a vocês próprios e às suas famílias, desenvolvendo o discernimento e renunciando às paixões típicas deste momento. As paixões ofuscam o discernimento e não contribuem para um bom desenvolvimento dentro do jogo. Este será um vídeo de abertura do ano com um conteúdo um pouco diferente. É um alerta e uma mensagem de esperança. Ser realista não é ser pessimista, é uma questão de prudência. Vender ilusões e manipular pessoas é fácil. Tirá-las da zona de conforto dizendo que elas não querem ouvir é uma tarefa. Missão não tem de ser boa ou ruim para ser aceita. Se você se prontificou à tarefa, se você a aceitou, deve cumpri-la sem desculpas, sem buscar muletas, sem transferir responsabilidades. Se não pode fazer, não aceite a missão. Ninguém é obrigado. Para ter mais chances neste jogo, você precisa conhecê-lo. Se você não conhecer o jogo, jamais poderá se proteger adequadamente. Passaram-se os 3 períodos de 6 meses, num total de 18 meses, onde as causas foram fixadas, como avisei aqui. Algumas consequências se precipitaram para dentro deste período causal, numa antecipação de jogadas já anunciada. Entretanto, ainda que tenha ocorrido esta antecipação de consequências, será nos próximos 33 meses que elas se farão sentir de forma mais proeminente. Teremos 33 meses de colheita acentuada das consequências referentes às causas fixadas no período anterior de 18 meses. Dentro deste novo período, haverá em 744 dias eventos diferenciados. Farei uma parábola para ilustrar a questão que desejo abordar. Como toda parábola, deve ser decodificada nos seus significados e não é para se interpretar literalmente. Vamos a ela. Havia uma represa grande e velha que acumulou água até quase o seu limite após um longo período de chuvas. Abaixo dela, no vale que se estende, há uma bela e pequena cidade, com aproximadamente 23.000 habitantes. A água vazada, controladamente, das comportas da represa, serpenteia pelo vale, formando um lindo rio que passa no centro desta cidade. Esse rio é tido por todos da cidade como uma dádiva maravilhosa, pois abastece aquela localidade com água cristalina. É uma bela atração turística e ainda refresca a todos no verão com suas áreas de banho. Ainda que a água seja pouca e controlada, é algo com que os moradores da cidade já se acostumaram. Há muitas e muitas gerações, os habitantes comentam quanto à regularidade do seu nível sempre constante, o nível das águas,
e não se tinha notícia de uma cheia deste rio há muito tempo, uma vez que a vazão de água é regulada pela represa. Todavia, numa inspeção de rotina, os gestores da represa verificaram que havia rachaduras em suas estruturas. Perceberam então esses gestores que essas rachaduras estavam sendo causadas pela corrupção e desgaste natural que deterioravam os diques de contenção, mas que também haviam sido aceleradas por sabotagens internas, sendo que esta última, as sabotagens, eram o motivo principal da estrutura ter chegado àquela situação de deterioração. A represa estava no nível máximo de tensão, o que forçava sua resistência e elevava bastante o risco de rompimento. O período de chuvas ainda não havia acabado e existia previsão de mais chuvas e ainda mais fortes nos dias seguintes na cabeceira do rio que desaguava no lago da represa. Após dias seguidos de inspeção por essas autoridades, por esses gestores, as rachaduras continuavam a aumentar num ritmo perigoso e seu conserto tornava-se completamente inviável. Alguns gestores suspeitavam que os sabotadores eram os mesmos que construíram a represa, pelo conhecimento e sofisticação da sabotagem. Eles, os gestores, especulavam que o motivo da sabotagem é porque esses criminosos queriam ganhar muito dinheiro ao reconstruir a represa após o seu colapso, usando novos métodos construtivos. Estes sabotadores também vislumbravam os lucros advindos da reconstrução da cidade, que seria destruída pela correnteza, podendo então reconstruí-la com novos sistemas de controles mais modernos. Face a este quadro preocupante, os gestores decidiram avisar a direção da represa o que estava acontecendo. Após a apresentação de todas as evidências que comprovavam a situação narrada, a direção da represa resolveu avisar os habitantes da cidade do risco iminente, pois não era possível ter uma previsão exata de quando a estrutura dos diques da represa iria colapsar. Eram muitas variáveis que interagiam, como a intensidade das chuvas na cabeceira, o aumento do volume da água, a capacidade de vazão pelo vale abaixo e tantos outros fatores, tornando muito arriscado dar uma data exata em que poderia haver a ruptura dos diques da represa. As simulações que eram feitas mostravam que, em caso de rompimento dos diques, haveria uma probabilidade relevante, muito significativa, da correnteza destruir quase integralmente a cidade que ficava abaixo no vale e causaria muitas e muitas vítimas. Diante disso, a direção da represa se reuniu com os moradores da cidade e apresentou os fatos e suas evidências, bem como a opinião de dezenas de especialistas, esclarecendo que após a ruptura da represa haveria um tempo de aproximadamente 3 horas até a água atingir a cidade. Assim, a direção da represa pediu veementemente a todos os moradores que tomassem providências acautelatórias, como, por exemplo, ter sempre o carro abastecido, malas prontas com o básico e um roteiro de saída da cidade para uma área alta. Sendo uma cidade pequena e com saídas largas em várias direções, não seria difícil fazer uma evacuação ordeira, desde que todos estivessem prontos na hora que o evento acontecesse. Enfatizaram que não era necessário
medo ou pânico, pois se todos cooperassem, o plano tinha muitas probabilidades de dar certo. A direção disse ainda que aqueles que pudessem e tivessem condições já deveriam deixar a cidade. Para a surpresa dos gestores da represa, a maioria dos moradores da cidade resistiam às orientações, alguns argumentando que o rio nunca foi uma ameaça. Por que seria agora? Outros moradores diziam que os gestores deviam estar errados, porque os moradores conhecem bem sobre a represa e na avaliação deles não havia risco algum. Um outro grupo de moradores disse que, como não há uma data precisa estimada para o colapso, eles, moradores, poderiam ficar despreocupados porque isso só deveria acontecer no século seguinte. Uma outra parcela de moradores falou que não podiam abandonar suas casas, pois é tudo que tinham e ali estava a sua vida. Se apegavam a esses bens materiais, à sua história e ao local, como se fosse a última coisa que existia no planeta. E assim, de motivos em motivos, de desculpas em desculpas, a maioria dos moradores não aceitou os argumentos dos dirigentes da represa. Os gestores ainda tentaram demovê-los deste raciocínio, mas perceberam que seu esforço era infrutífero, porque eles não queriam entender ou ouvir. Todavia, os representantes da represa viram que uma minoria dos moradores da cidade havia entendido a situação. Então, eles mostraram aos moradores, a esta minoria, que o evento era inevitável e os estimularam a se prepararem materialmente, mentalmente e emocionalmente, desde aquele momento, sem demora, para mitigar os danos. Essa minoria de moradores saiu da inação, da inércia reinante naquele momento e se prepararam para aquele momento futuro. Algum tempo depois, conforme previsto, os diques da represa colapsaram, fazendo descer uma parede de água pelo vale. Era impossível detê-la, pois era a consequência das causas anteriormente fixadas. Que causas? A fragilização da estrutura. Em 5 minutos, todos os moradores receberam um aviso em seus celulares do que aconteceu e, no alto-falante da praça principal da cidade, foi dado o alarme. Os gestores da represa, do alto da montanha onde ficava, viram aquela parede de água descendo pelo vale e que iria atingir a cidade em aproximadamente 3 horas. Não havia nada mais a fazer. Os gestores pensavam: cada morador colherá o fruto de suas obras. Não será o fim da cidade. Muitos que se aprontaram irão sobreviver, mas não precisava ser assim se todos tivessem prestado atenção nos avisos. E cada um colheu os frutos de suas escolhas. Assim, eu encerro esta parábola para a sua reflexão. Peço enfaticamente que revejam os vídeos gravados no canal, as lives e as entrevistas. Vejam também as entrevistas que dei em outros canais sobre o mesmo tema. Analisem tudo com imparcialidade e discernimento. Pesem e repesem cada fator. Quero lembrar a vocês uma máxima do canal: só se desilude quem se ilude. O jogo segue. Certamente o ano que se aproxima será ainda mais desafiador do que foi 2022 e testará todas as suas conquistas permanentes.
Num processo que se tornou mais acentuado a partir de 2020, o ambiente está se tornando cada vez mais compressivo, restritivo, violento e desordenado. A aplicação das técnicas de guerra de quinta geração no conflito global que já está em curso está chegando a um ponto culminante. Em 2022, no ano que agora findou, os catalisadores anteriores não surtiram para os dominadores globais os efeitos almejados por eles. Em 2022, eles não conseguiram atingir as suas metas. Nem as questões de saúde e nem a guerra provocaram a potencialização e solidificação das pré-condições para o checkmate global dentro do ano de 2022, como eles queriam. Entretanto, os dominadores globais deixaram várias sementes que vêm rapidamente fortalecendo estas pré-condições que apontam agora para o ano de 2023. A Europa e os Estados Unidos estão tendo suas economias seriamente abaladas pela inflação e queda da atividade econômica, na medida em que as linhas de suprimento se deprimem. As sanções contra a Rússia não surtiram o efeito almejado e agora, na verdade, se voltam contra a Europa, que se vê obrigada a financiar a Ucrânia junto com os Estados Unidos. O endividamento extremo aperta as finanças dos Estados Unidos e bolsões de pobreza já se espalham em suas cidades. A crise energética vem comprometendo seriamente a atividade econômica da Europa, pondo em risco até mesmo a sua unidade. O inverno será um grande teste para eles. As bolhas da dívida e da especulação já não se sustentam. O cenário para o The Great Reset está quase pronto, segundo o entendimento dos dominadores globais. No campo armado, Rússia e China representam agora desafios com os quais o Ocidente não consegue lidar da mesma forma que o fez no passado. Não há a menor chance destas duas nações serem submetidas pela força. No campo do sistema de crenças e valores, o Ocidente foi devastado. Conceitos e valores estranhos e contrários à sua própria cultura, à produtividade e à coesão social, têm corroído as sociedades ocidentais por dentro. Assim, dentro da estratégia do jogo, torre, cavalo e bispo estão mal posicionados no Ocidente. Sua rainha está paralisada e seu rei completamente vulnerável. Nesta guerra de quinta geração, o Ocidente está em clara desvantagem e parece balançar à medida que governos subservientes aos dominadores globais, notadamente aqueles de matiz esquerdista, dominam a região. Suas elites foram cooptadas e o povo padece. O lema "dividir para governar" está sendo implantado a todo vapor no Ocidente, com a colaboração consciente ou não de seus líderes, que em sua maioria pouco conhecem do jogo e são facilmente manipulados pelos dominadores globais, que sempre lhes dão rótulos bonitos para as ideias, sem que eles percebam o que está dentro da embalagem. Os dominadores globais precisam desesperadamente criar novos e potentes catalisadores urgentemente para alavancar e solidificar as pré-condições ao nível necessário para disparar o checkmate global ainda neste ano de 2023, como é, naturalmente, a vontade deles. Essa é a lógica do jogo e eles tudo farão para implementar. Cabe à resistência
continuar a sabotar os seus planos. Se não fosse essa sabotagem feita pela resistência, eles já teriam feito o checkmate global em 2020 ou nos 2 anos seguintes. Todavia, os dominadores globais não têm o poder que as pessoas pensam que eles têm. Aliás, eles são mestres em simular um poder que muitas vezes não possuem. A resistência tem tido êxito em sabotar seus planos e eles estão ficando profundamente aflitos, o que faz com que se tornem menos cautelosos e se exponham. Suas peças já são bem conhecidas no tabuleiro. Apesar de parecer que eles conseguem tudo o que querem, principalmente para quem analisa superficialmente, isso não corresponde à verdade. A grande maioria dos seus objetivos planejados para os últimos 3 anos não foi alcançado. À medida que mais pessoas se esclarecem, a força dos dominadores globais diminui. Manipular pessoas esclarecidas é bem mais difícil. A finalização do jogo ou sua mudança de fase não significa a derrota da resistência, porque vai depender de qual dos 2 lados dará o checkmate. Como num jogo de xadrez, qualquer um dos 2 pode finalizar a partida. O Brasil sofre as consequências dessa disputa pelo poder a nível mundial. Vimos na virada deste ano o impacto dele em nossa nação. Como eu já disse, ter cargo não significa saber lidar com o poder real. Quando você tem um cargo, você recebe um diploma que lhe dá o direito de exercer o poder. Isso não significa que você saberá exercer o poder. Muitos daqueles que exercem o poder sequer têm um cargo público. Falei para vocês antes que observassem o que aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos atrás, pois o roteiro se repete com as devidas adaptações ao teatro de operações local. Tudo muito previsível e fácil de lidar para quem entendeu o jogo. Os dominadores globais sempre avisam o que vão fazer, deixando tudo bastante previsível. Como na parábola que eu acabei de apresentar, não é necessário ter medo ou ansiedade se você está ciente e preparou-se para isso. Não espere que alguém faça nada por você. Tome a iniciativa de assumir as suas próprias responsabilidades. Esperar sentado o rompimento da represa, por mais que você queira acreditar em uma salvação improvável, dificilmente vai mudar o curso da água. Faça a sua parte. Esteja pronto. E se algo extraordinário acontecer em seu favor, receba com alegria, mas não fique contando com isso. Não transfira o seu poder, a sua capacidade de mudar a sua vida para outrem. Não é lógico e nem é prudente. Seja forte como gostaria que outros fossem. E não se esqueça de agir. Lembre-se, mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Lembre-se também, pelos frutos se conhece a árvore. Se conhece a árvore pelos seus resultados, pela sua entrega, pelos seus frutos, e não pelo seu discurso. O seu destino é você quem constrói, no aqui e no agora. Tudo vai dar certo se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se você olhar mais profundamente, verá que o jogo está se inclinando para a resistência, a despeito
dos nécios com seus arroubos de vaidade em todo o planeta. Muitas vezes, o mal, sem perceber, trabalha para o bem. Nunca tivemos os dominadores globais tão assustados e dispostos a usar todas as suas armas, renunciando à frieza necessária nestes momentos estratégicos. Cabe agora a você fazer o seu dever de casa. Lembre-se, depois da noite, sempre vem o dia. O efeito dominó está em finalização. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra o outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço a todos vocês e um excelente ano.